Eu tenho tomado como procedimento aqui, um modelo de comportamento, tentar não correr atrás de todas as batatadas que são ditas por membros do governo federal, eventualmente até pelo presidente Bolsonaro. E são muitas, né? Difícil não falar de cada uma delas todos os dias. A gente tem se concentrado muito, ou eu tenho me concentrado muito, né, em prioridades. Afinal de contas, o país tem de 12 a 13 milhões de desempregados. Nunca antes na história demorou tanto para sair de uma recessão como está acontecendo agora. Saiu da recessão, né? Tem crescido, mas crescido a níveis ainda insatisfatórios. E a gente tem admitido aqui a dificuldade que é encontrar um caminho para o Brasil voltar a crescer depois do tombo tomado durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas alguns episódios são efetivamente importantes e merecem algum destaque. Como eu pretendo dar agora, e muita gente está dando na página de todos os principais jornais do país. Hoje nós falamos disso no Primeira Hora, né, Pedro? Agora há pouquinho. Pedro até reproduziu um trecho do que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, que ontem, em um evento, ao justificar a alta do dólar, né, foi o 4º dia consecutivo de recorde do dólar, que fechou valendo R$ 4,54, disse que essa não é uma eventualidade, né? Que quem diz que o dólar está nervoso agora está equivocado, que essa é uma nova realidade e o país tem de se habituar a lidar com ela. Até aí, tudo bem, é uma questão técnica, há quem concorde, há quem discorde, há benefícios, há malefícios com o dólar tão alto assim, mas é uma questão técnica que pode ser discutida nesse âmbito do Ministério da Economia. Mas o ministro da Economia não resiste, né? Ele fala muito e gosta de ser enfático. Aquele tipo de indivíduo que gosta de bater no peito e dizer que é verdadeiro, que fala o que ninguém tem coragem de falar. E usa esse tipo de justificativa para falar os maiores impropérios da história, né? Foi o que disse ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao usar como exemplo as empregadas domésticas. Ele, quando disse que o dólar estava muito baixo, quando valia 1,80, era uma festa. Daqui a pouquinho a gente vai reproduzir de novo esse trecho da fala do ministro da Economia. Era uma festa, tinha até empregada doméstica indo para Disney. Como se isso fosse um problema e como se fosse verdade também, né? Porque empregada doméstica nem nos melhores... Quando a economia do país vivia um bom momento, o que se discutia era direito de empregada doméstica ser registrada, né? Era outra coisa, não era exatamente o direito da empregada doméstica e a Disney. Então, o Paulo Guedes tem uma visão... distorcida de como as coisas acontecem. E acaba reforçando um estereótipo, e é um estereótipo, mas ele reforça esse estereótipo, de que ele, especialmente, tem pouca preocupação com gente, né? Pouca preocupação com gente manifestada, por exemplo, nas longas filas do INSS, que estão sob o guarda-chuva do Ministério da Economia. E até agora não foram resolvidas. Prometeram contratar militares da reserva para substituir funcionários que estão faltando, e até agora não há notícia disso. Tem gente esperando meses por seguro-desemprego, por aposentadoria, e não há notícia do que está sendo feito de prático para melhorar o atendimento na vida de pessoas pobres que precisam do INSS. A boca frequentemente aberta do ministro da Economia prejudicou, por exemplo, o andamento da reforma administrativa, com essa história dos parasitas aí, em que ele até tem até dá para entender o ponto dele, mas a forma como ele apresenta as coisas é absolutamente equivocada. E já há uma discussão se o governo vai mesmo enviar reforma administrativa para o Congresso Nacional, algo fundamental para o país. Aliás, que reforma administrativa que é o governo Bolsonaro? Que reforma administrativa pretende apresentar ao país o ministro Paulo Guedes? Qual é a reforma tributária que o ministro Paulo Guedes pretende apresentar ao país? Nós não sabemos até agora, não temos esse tipo de informação. Então o ministro Paulo Guedes, eu sei que deve ser difícil para ele, mas precisava se conter um pouco mais, né? E parar de atrapalhar o governo, porque é isso que ele tem feito. De certa forma, do ponto de vista político, pelo menos, ele dá uma munição tremenda para a oposição, que certamente vai aproveitar o que ele disse, e acertadamente vai aproveitar o que ele disse, porque o que ele disse foi, sim, altamente preconceituoso. Especialmente... Esse é o ponto, viu, Rafael? Eu concordo plenamente com você. O Salomão sempre contava a história, eu vou até poupar o nome do professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que viajava muito. E era uma novidade para os seus alunos naquela época, né, anos 50, poucos tinham, né, a possibilidade de viajar. Aí quando começaram a viajar,
ele em sala de aula disse, hoje banalizou e tal, lamentando, né, que ele não pudesse mais brilhar sozinho por viajar. Foi mais ou menos isso que ele fez, esse preconceito que ele jogou aí sobre esse trabalhador brasileiro tão útil que é o empregado doméstico. E do ponto de vista técnico, ele despreza o fato de que o dólar muito alto, e eu não quero entrar em debate técnico sobre o valor do dólar com o ministro da Economia, não é isso. Mas há algumas questões que são evidentes, né? O valor do dólar influencia diretamente o preço do querosene. Consequentemente, diretamente o preço da passagem de avião. Eu tirei férias agora, voltei segunda-feira das férias e fui ao Nordeste. Fui passar uma semana com a minha família no Nordeste. Vou passar um bom tempo pagando a viagem. Caríssima, caríssima. E se eu quisesse ter ido, se fosse minha vontade, eu poderia ter ido para Disney por um preço mais baixo do que eu paguei indo para o Nordeste. Então, essas coisas não fazem sentido do ponto de vista técnico. Há muito tempo, quantas vezes, mas Paulo, Cláudio, Pedro e ouvintes, nós ouvimos de inúmeros economistas a seguinte informação: olha, o dólar muito alto é sinal de instabilidade. O dólar tem de ter um valor ali mediano de 3 e pouco, um pouco mais, um pouco menos. Dólar muito alto é sinal de instabilidade. Agora não é. Talvez não seja, mas o ministro precisa explicar por que não. Há setores É só bom para as exportações, né? Para as exportações, sim. Agora, e os componentes que nós precisamos importar? Tudo isso fica mais caro. Exatamente, tem esse lado. Então, do ponto de vista técnico, também não parece consistente o que disse a fala preconceituosa do ministro Paulo Guedes. E só para encerrar, uma nota do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, do dia 8 de janeiro de 2020. Há 15 dias, portanto. Paulo Guedes aproveitou os 10 dias de férias que tirou neste início de ano e se mandou para a Flórida com a família. Logo após o Réveillon, foi visto almoçando no restaurante italiano Carpaccio, em Bal Harbour, Miami.